Bom, nossa primeira aula então, pessoal, do nosso curso completo de História, no caso aí, vamos falar então da História Geral. Vamos na nossa primeira aula de hoje, falaremos então sobre a Antiguidade Oriental, né? Vamos lá, segue, roda a vinheta, vem com a gente, História Vida, série Vestibulando. Tamo junto! Bom, meus queridos, nessa aula de hoje, História Geral. Vamos falar então sobre a Antiguidade Oriental. Galera, todo concurso aí que vai pedir ou que vai ter como tema a Antiguidade, você tem que dividir a Antiguidade em duas partes. Antiguidade Ocidental e Antiguidade Oriental, beleza? Na Antiguidade Oriental, as grandes exigências vão tangenciar, então, duas civilizações. Quais civilizações são essas? Nós temos a civilização da Mesopotâmia e temos a civilização, né, do Egito, ou seja, a região da Mesopotâmia que vai criar os povos da Mesopotâmia. E, obviamente, que é a região do Egito. Quando falamos de Antiguidade Oriental, a primeira coisa que você tem que lembrar é você conseguir, então, pensar na região. Pensa aí comigo a região que nós estamos aqui, que é o Crescente Fértil. O Crescente Fértil, pessoal, é uma região onde hoje é a região atual do Iraque, pega parte ali da Turquia, parte do Irã, mas exatamente a região do Iraque. Mas também pega pedacinho, né, essa pontinha aqui, onde é a parte do Egito, formando essa meia-lua que exemplifica-se então com o termo crescente fértil, essa lua crescente formando a região do crescente fértil. Nessa região, então, você tem que lembrar a presença de três grandes rios, os rios Tigre e Eufrates, na região da Mesopotâmia, e o rio Nilo, na região onde hoje é o Egito. Tá? Nessas regiões formaram então as chamadas sociedades hidráulicas. As sociedades hidráulicas é a base do entendimento que vai ser a Antiguidade Oriental. Tudo bem? Nesse ponto então, pessoal, é muito comum, né, ser questionado o entendimento sobre o que é esta localização chamada de Crescente Fértil. Então você lembra então a região onde é uma região desértica, quase não chove, né? Deserto, chove pouquíssimo, chove nas margens desses rios. São imensos rios perenes, certo? Rios que nunca secam. Nesta lógica, então, o Egito, o rio Nilo, e a Mesopotâmia, o rio Tigre e Eufrates. Isso, então, conflui o nascimento da chamada civilização oriental. Por que Oriente? Porque pega ali a região do Oriente Médio, onde está a Ásia, e parte do Egito também pega uma região também da Ásia, que é a região do delta do Nilo. Tudo bem? Então, nesse ponto, pessoal, que vai se constituir o grande conceito, né, de modo de produção asiático, o que difere a civilização ocidental, que nós vamos chamar de modo de produção escravista. Na civilização oriental, vamos chamar então de modo de produção asiático. Por quê? Porque se constituiu na região da Ásia, onde era a região da Mesopotâmia e que hoje é a região ali do Iraque, então o Oriente Médio. Bom, pessoal, o que você tem que lembrar sobre o modo de produção asiático? Lembra então que era formado por estados imperiais ou reinos. Nesse lógico, então, lembra então do conceito de teocracia. Teocracia, pessoal, a ideia do rei divino ou a divinização, no sentido de que o imperador, o rei, no caso do Egito, era visto como um deus na terra. No caso da Mesopotâmia, um representante dos deuses. Isso então é uma teocracia. O Estado e a religião fica imbricada, no qual a população protegida por esse Estado, que no caso era exemplificado por essas figuras de reis e imperadores, pagavam tributos a esses caras, no sentido não só tributos de produção, como também tributos, né, de prestação de culto, como em representantes dos deuses, ou o próprio Deus, no caso do Egito. Teocracia é um entendimento básico do modo de produção asiático. Dentro do modo de produção asiático, você tem que lembrar, então, a produção agrícola, que era feita, então, nas margens desses grandes rios. Esses rios, então, forneciam, então, a base para fazer a agricultura de irrigação, uma agricultura coletiva, produzida, então, e orquestrada pelo Estado, no qual o rei e o imperador organizavam a sociedade para que, então, houvesse essa produção agrícola. Ponto, então, economia baseada pela agricultura coletiva, agricultura de subsistência organizada pelo Estado.
Isso, então, por causa dos rios. Assim, então, pessoal, forma-se uma sociedade. Nessa sociedade extremamente hierarquizada. Na pirâmide social, você vai colocar dentro do modo de produção asiático a lógica do imperador, o rei, os nobres ali no cume da pirâmide. Descendo para a lógica, então, dos sacerdotes, os religiosos que ministravam a religião, que, sobretudo, tem que guardar dentro do modo de produção asiático. A maioria dessas civilizações constituíram o politeísmo. Temos uma exceção, que é o caso dos hebreus, mas isso é um caso à parte. Nesse ponto, então, politeísmo, a crença em vários deuses. Os sacerdotes eram muito importantes nessa hierarquia. Abaixo vem os militares, os trabalhadores livres, os comerciantes e, por último, os escravos. Nessa lógica, então, uma sociedade hierarquizada e estamental. Esta é a lógica do modo de produção asiático dentro do conceito de sociedade do modo de produção asiático. Sociedades hidráulicas que se constituíram em torno dos rios e assim então eles utilizavam essas obras para fazer as irrigações e conseguir a produção agrícola, tá? Então não há um sistema aqui, pessoal. Há comércio? Sim, mas um comércio dentro do sistema. Não há uma relação comercial como a gente vê no capitalismo. Então guarda aí, modo de produção asiático e o crescente fértil são as definições gerais do que nós chamamos de antiguidade oriental. Isso é coisa básica e você tem que guardar dentro desse nosso resumão de história. Bom, partindo então, pessoal, para o entendimento das características dessas duas grandes civilizações que se formaram, os povos da Mesopotâmia e a civilização egípcia. Tanto uma quanto outra vai se enquadrar dentro do modo de produção asiático e estarão dentro da região do crescente fértil. Isso já está dado, isso é uma clara ideia. Agora você tem que diferenciar, colocar as características do Egito e as características da Mesopotâmia. Quando a gente olha para o Egito como um todo, pessoal, o que você tem que lembrar? Alguns pontos que são muito questionados em questões, principalmente aí de vestibular. Você tem que guardar que o Egito, ele tem um período histórico. Então você tem o período pré-dinástico e o período dinástico. No período pré-dinástico, estamos falando de mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo até mais ou menos 3.200 anos antes de Cristo. É o período que ainda não existe o Império Egípcio. É apenas 2 reinos que se formaram em torno do Rio Nilo. No Alto Egito, a região da nascente do Rio Nilo, tem o reino do Alto Egito. No Baixo Egito, na foz do Rio Nilo, na região do Delta, você tem então ali o Baixo Egito, o reino do Baixo Egito. Há uma ideia de um desenvolvimento econômico mais no Baixo Egito e um desenvolvimento militar no Alto Egito. Os confrontos entre essas duas regiões geraram a dominação do Alto Egito no Baixo Egito, formando então o período imperial, ou o período faraônico. Isso começou por volta de 3.200 anos antes de Cristo, e vai numa linha contínua até mais ou menos 525 antes de Cristo. Tudo bem? O que difere, então, esses períodos? É a ideia, então, das dinastias dos faraós. Por isso que falamos de período faraônico. O primeiro faraó, o unificador do Egito, é o Menés. O Menés, então, unificou o Egito. Então, ele é muito importante nessa lógica para iniciar as dinastias dos faraós. Dentro desse período, então, você vai ter o período do chamado Egito Antigo, ou o Antigo Império, o Médio Império, né, e o Baixo Império. Você tem, então, esses 3 momentos aqui. O que você tem que guardar minimamente? Que lá, no chamado Antigo Império, é o momento da formação, né, é a lógica, né, onde você tem, então, ali o sistema egípcio sendo formado em torno do modo de produção asiático, o poder dos faraós, a lógica da religião politeísta, né? Você tem aí, sempre lembra das 3 grandes pirâmides, né? Khafre, né? Quéops e Miquerinos, as 3 famosas pirâmides da cidade de Gizé, o Vale dos Reis antigos lá no Egito. Dessa forma, pessoal, é muito importante você lembrar então da religião egípcia, que sempre é cobrada em questões, né? Eles falam sobre a ideia de que na religião egípcia, nessa forma de que as pirâmides eram grandes túmulos, né, dos grandes faraós, você tem que guardar que
esta lógica religiosa já tinha a crença na vida após a morte. Assim, então, né, um dos pontos básicos da religião politeísta dos egípcios é a crença na vida após a morte, ou seja, a ressuscitação. Por isso que há lá a lógica de que eles mumificavam, né, os seus mortos. As pirâmides eram uma engenharia muito bem feita. Então, ó, desenvolvimento da matemática, da engenharia, da medicina. Tudo bem? Isso na cosmologia egípcia, você tem todas aquelas regras básicas do entendimento da chamada mitologia egípcia, né? Então eles criam na vida após a morte. Muito importante isso dentro da lógica da religião egípcia. Ah, e guarda muito bem aí o nome, né, de como que era a religião egípcia. Ela é antroposomórfica. Antro, de características humanas, zoou, características animalescas, e morfia, fusão, antroposomórficas. Lembre disso, isso é uma da característica principal da lógica do entendimento da religião egípcia. Por isso que os deuses egípcios têm aquela característica lá, né, de cara de animal, corpo de homem, como por exemplo o Anubis, o cachorro do deserto. Bom, nesse ponto, pessoal, né, o Antigo Império é essa formação da lógica do Egito, né? O Egito é invadido em alguns momentos e isso então vai gerando então essas mudanças de período. Temos então o Médio Império, que é o período então onde você está pegando ali, né, a transferência lá no Antigo Império, a capital era na região de Mênfis e lá no Médio Império já passa até a capital em Tebas, um outro local, né? Um povo ali, né, tinha invadido a região do Egito, né? E acabou então trocando, os caras ficaram uma dominação temporária e voltaram depois a ter as dinastias faraônicas. Esse é o período então que houve a invasão ali, né, dos povos aí, os Ixos. Bom, o Médio Império tem o seu momento ali, né, de dominação com o período dos assírios que chegaram a invadir o Egito, tá? E a gente tem aí o Novo Império, ou, né, esse momento mais recente, que pega ali de mais ou menos ali, né, 1580 até mais ou menos 1525 a 525 antes de Cristo. Esse período do chamado Novo Império, ou Baixo Império, galera, é o momento onde a gente conhece ali os principais faraós. A gente lembra aí, por exemplo, o faraó Tutankhamon, é um faraó muito conhecido por ser o faraó menino. Então, alguns faraós você tem que guardar os nomes, né? Por exemplo, Menes, o primeiro faraó, aquele que unificou o Egito. Tutankhamon, o faraó menino. Então, às vezes, tem questões que questionam quem são esses faraós. E aí, nesse período do chamado Novo Império, ou Baixo Império, galera, é o momento, então, onde houve aí, né, a presença dos hebreus no Egito, que é muito falado aí no Antigo Testamento, né? Ou seja, a Bíblia aí dos cristãos, tá? Os hebreus é um povo que a gente fala sempre na Mesopotâmia, mas eles estiveram lá presentes no Egito, eles se multiplicaram no Egito, e aí tem a história de Moisés, né, no período de Ramsés II. E aí quando os hebreus eles saem do Egito, depois que há vários confrontos, aí tem aquela história, né, das pragas do Egito, e aí Moisés, o libertador dos hebreus do Egito. Muitos falam que depois da saída dos hebreus começou um processo de decadência do Egito, e aí a gente entra nas dominações mais famosas, tá? A partir de 525 a.C., os egípcios foram dominados pelos persas. E depois dos persas, eles não conseguiram se reerguer mais. Aí a civilização egípcia passou a conviver por várias dominações. Temos depois dos persas os macedônicos e depois os romanos. Lá no período do Império Romano, quando a gente fala da Cleópatra, lembra? Essa historinha aí, né, é a invasão final ali dos romanos, já por volta ali do século I a.C., tá? Depois da antiguidade, pessoal, né, o Egito, esse Egito antigo, ele paga não tendo mais relação com o que vai ser depois a Idade Média, que vai ser a dominação ali, principalmente dos árabes, depois os turcos, né? Depois a gente tem também aí, na Idade Moderna e Contemporânea, a invasão e a ocupação no imperialismo, né, dos ingleses e os franceses também no Egito, mas sobretudo os ingleses, tá? O Egito de hoje não se relaciona com esse Egito antigo, que é o Egito dos faraós, o período faraônico. Tá? Então, algumas características do Egito podem virar uma questão dentro desta ideia geral de questões específicas, que podem perguntar sobre a religião egípcia, né? Se você lembrar lá do antroposomorfismo, podem perguntar sobre a questão do faraó, essa relação da divindade com a política, podem perguntar sobre a ideia do avanço tecnológico dos egípcios, na ideia de que eles criaram as pirâmides, desenvolveram engenharia, matemática, tiveram um calendário, todas essas questões aí muito fortes.
sacerdotes. Outra questão muito importante que podem ser questionado, pessoal, é a ideia de uma sociedade extremamente hierarquizada. Faraó, nobres, sacerdotes e os escribas. Gostam muito de falar sobre o Egito, sobre a ideia que eles têm uma escrita, e uma escrita muito característica, que são os hieróglifos. Os hieróglifos, pessoal, é uma escrita típica dos egípcios, é uma escrita pictográfica, ou seja, desenhos, são desenhos, e esses desenhos formam, então, frases e coisas que são estudadas, né? Estão nas pirâmides, nos templos, tá? Então, eu sempre gosto de questionar muito sobre a escrita egípcia, a escrita pictográfica. Então, lembra de características, tudo bem? Bom, sobre a Mesopotâmia, pessoal, a gente não tem uma única civilização, como foi o caso do Egito. A Mesopotâmia passou a ser ocupada lá por volta de mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. E aí nós estamos falando de povos que vão antecedendo outros povos e vão criando uma sobreposição de povos, o que podem ser questionado em vestibular, no Enem. Podem perguntar para vocês sobre as características desses povos e geralmente você guarda uma característica principal de cada um, tudo bem? Primeiro, você lembrar que Mesopotâmia é a região da terra entre os rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Aliás, a palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. Assim sendo, vamos guardar uma sequência dos principais nomes dos povos que conviveram na Mesopotâmia, uma sequência cronológica. Primeiro, os chamados, povos ali sumérios. Os sumérios é visto como a primeira lógica de formação da Mesopotâmia. Os sumérios, então, pessoal, criaram as primeiras cidades-estados da história, como Ur, Nippur, E assim, os sumérios criaram a primeira organização estatal. Surge então a figura do surgimento da escrita. É a partir daí, pessoal, que a gente rompe o que nós chamamos de pré-história e história, a partir do surgimento da escrita. Mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, lá na Suméria, surgiu a primeira escrita, a escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme, então, é essa escrita diferente, são desenhos geométricos, mas é um primeiro tipo de escrita. Foi criada pelos sumérios. E os sumérios criaram as primeiras cidades-estados da história. Ur e Nippur, são as primeiras cidades-estados que já existiram ali na região da Mesopotâmia. Os sumérios conviveram com os acádios. Os acádios tentaram fazer a primeira centralização da Mesopotâmia e criaram uma capital na Acádia. Assim, então, pessoal, os sumérios e acadianos viveram juntos. Mas depois, então, eles foram aí, sendo dominados e surgiram um primeiro povo que tirou a fazer a primeira grande organização daquela região. São os Amoritas. Os Amoritas, pessoal, eles vão então criar aí uma primeira lógica de dominação, o que a gente vai chamar de o primeiro Império Babilônico, certo? Nessa lógica do primeiro Império Babilônico, nós temos aí então a ideia de que a região da Babilônia, que hoje seria Bagdá, no Egito, você tem a primeira organização, e temos então a ideia do Império Babilônico, calcado pela lógica da chamada lei, a lei penal, que é o Código de Hammurabi. Você não pode deixar de esquecer o Código de Hammurabi dos Amoritas. Desta forma, então, pessoal, um código de lei severo, olho por olho, dente por dente, tá? Então, era um código penal para organizar aquela sociedade. Então, você tem que lembrar, pessoal, que os povos da Mesopotâmia, em característica, é sempre alguma coisa que veio para a posteridade. E aí você entende assim, nossa, são o primeiro que criaram isso, o primeiro que criou aquilo. Assim sendo, então, guarde os Amoritas a partir do Código de Hammurabi. Os Amoritas, então, acabaram, então, entrando em decadência e surge aí os chamados povos guerreiros, os assírios. Os assírios, pessoal, então criaram uma nova capital, Nínive, que é uma capital ali também hoje é na região do Iraque, tá? Os assírios têm essa característica, são chamados de povos guerreiros, E nesta lógica, o grande, guerreiro, imperador, o rei, Assur-banipal, eles têm então a ideia de que esses caras, além de serem guerreiros, também eram intelectualizados, tá? Eles criaram uma biblioteca, chamada Biblioteca de Nínive. Os assírios criaram então novas formas de guerra, arietes, carros de guerra, uma estratégia de guerra que fizeram deles guerreiros extremamente cruéis e guerreiros extremamente eficientes, tá? Para quem não sabe, a empalação, surgiu pela primeira vez pelos assírios. Empalação, pessoal, é enfiar uma lança no inimigo, na região, essa mesmo, suspender o inimigo e o cara ficar ali, jorrando, sentindo dores absurdas.
A técnica especial da empalação, pessoal, é entrar no orifício rugoso e sair pela boca, tá? Assírios, pessoal, com o passar do tempo, chegaram a expandir, tá, o território, chegaram no Egito, chegaram a dominar a região ali onde hoje é a Palestina. Bom, muitas guerras, muitas tretas, então os assírios são aí, então, entram em decadência e surgem os caldeus, né? Nabucodonosor, o grande nome dos caldeus é Nabucodonosor, que é então no segundo império babilônico, é visto como aquele rei apaixonado, que criou lá os jardins suspensos para a sua esposa, as grandes construções em formatos piramidais, os zigurates, né? Então era o esplendor da Babilônia, é a Babilônia da Bíblia, aquela Babilônia que vai ser a prostituta das prostitutas, vai vir fogo do céu, segundo os hebreus. Por quê? Porque os hebreus foram levados como escravos para a Babilônia durante o período de Nabucodonosor e o período dos caldeus. Os caldeus, pessoal, então foram dominados pelos persas. Aí sim, Cambises, o imperador persa, né, que conseguiu então dominar a região da Babilônia, não destruiu a Babilônia por completo, acoplou a Babilônia à sua lógica de expansão territorial, e os persas que vieram da região do Irã, que hoje era chamada da planície dos Medos, os persas também eram chamados de Medos, tá? Os persas vieram então andando, dominaram então a região da Babilônia e assim então criaram a sua capital lá. Os persas eram extremamente organizados, tá, pessoal? Tem vários imperadores importantes, como Cambises, também tem aí, né, o imperador Dario I, Dario II, Dario III, também temos aí Xerxes, aquele que se chocou com os gregos, aliás, vou falar disso na aula de Grécia, tá? O choque dos persas com os gregos, tá? E os persas criaram um imenso império comercial e entraram em decadência depois que os macedônicos os dominaram. Então lembra aí os persas, esse último grande povo da Mesopotâmia. Bom, exceções à regra, temos duas exceções, certo? Nós temos os hebreus, o povo que criou aquela religião monoteísta, esse mesmo, os hebreus, que vai dar origem aos judeus da Bíblia. Guarde que eles também estavam ali na região, ali próximo da Mesopotâmia. Hoje é a Palestina, Israel, mas lá era Canaã, tá? Os hebreus foram escravos no Egito, foram escravos na Mesopotâmia, mas os hebreus têm a sua história relacionada com a religião, né, que eles criaram, o monoteísmo, o culto ao único Deus. Por isso que eles são uma exceção da regra dos povos da Mesopotâmia. Assim sendo, então, temos que lembrar dos hebreus, que é uma exceção, mas está ali, e também lembrar dos fenícios, os famosos fenícios. Os fenícios, os povos do mar, a talassocracia, ou seja, o governo dos mares. Os fenícios estariam hoje na região que é a região do Líbano, e aí eles têm um mar na cara deles, tá? Os fenícios eram grandes comerciantes, piratas, tá? Os fenícios também criaram a primeira escrita fonética, que depois pelos gregos vão ser melhorada. A escrita fonética, eles tinham sons e por isso tinham um alfabeto. Tá? Fenícios, comerciantes, povos do mar e a talassocracia. Esses dois povos, fenícios e hebreus, são exceções da regra da Mesopotâmia, mas estão ali, tá? Então, pessoal, guardem esses nomes dos povos da Mesopotâmia, vejam as características do Egito, entendam o que é o crescente fértil e o modo de produção asiático, e assim tem um desenho geral da Antiguidade Oriental, nessa nossa primeira aula do Vestibulando com História é Vida. Pessoal, se você gostou desse vídeo, clica, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações e até a próxima aula. Tudo bem? Tamo junto. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.